Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galiléia para o Jordão. Aqui, ó. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Jordão. Aqui, ó. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Vamos lá, ó. E aqui, ó. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos lá, meus irmãos. Para frente. Vamos lá, ó. Atos. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, verso 38. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Aí nós vamos fazer o reverso aqui agora. Peraí, vamos fazer o reverso. Vamos fazer o reverso aqui, não tem problema, calma aí. Colossenses capítulo 2, verso 12 ao 13. Isso aí, isso, não tem problema. Vamos aqui fazer o reverso. Colossenses capítulo 2, verso 12 ao 13. Aqui, ó. Tendo sido sepultados, olha aqui, ó, juntamente com ele, no batismo, no qual, presta atenção, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Precisamos nos batizar, precisamos. Vamos lá, ó. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E o batismo é para quê? Arrependimento de pecado, confissão de pecado, abandono de pecado e perdão dos seus pecados. E a velha criatura foi sepultado e uma nova criatura criado em Cristo Jesus para as boas obras. Vamos lá, vamos que vamos. Atos. Atos capítulo 2, verso 38. Atos capítulo 2, verso 38. Aqui, ó. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aqui, ó. Para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é o dom do Espírito Santo? A vida eterna. A vida eterna. A vida eterna. Vamos lá, João. Vamos lá, João. Vamos lá, João. João, capítulo 3, aqui que vai ficar bem beautiful, né, pastors? Né, pastores? Aqui é que vai ficar bem beautiful. Aqui vai ficar bem beautiful. Bem beautiful, aqui vai ficar bem beautiful. Continuando, para a honra e glória do nosso eternão, amém? Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, continuando. João, capítulo 3, verso 1. Aqui vai dar bom demais. Aqui vai dar bom demais.
João capítulo 3, verso 1 ao 21. Mais uma vez, nós vamos levar aqui, ó. Isso aí, João capítulo 3, deixa eu ver aqui. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Isso aí, meus irmãos. Vamos levar aqui, ó. João, capítulo 3, verso 1 ao 21. Vai sim, nós vamos, não vamos? Não ama a Deus, não ama a Cristo? Vamos conosco, vamos conosco. Vamos. Vamos lá aqui, ó. Nicodemos, aqui, ó. Nicodemos visita a Jesus, aqui, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, um dos principais dos judeus. Aqui, ó. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és, olha só, mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ué, mas Nicodemos também conhecia. Nicodemos também conhecia tudo. E o que ele estava fazendo? Perdidão da vida lá dentro do palácio lá, fazendo ofertas, oferendas lá para os deuses estranhos lá. Hein? Vamos aqui, deixa a Bíblia falar. O que o meu pai falou para Nicodemos aqui? Vamos ver. Vamos lá, continuando. Em relação a isso, eu amo a Deus, eu conheço a Deus, eu não sei o que, isso, aquilo, outro. Vamos lá. Aqui, ó. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não é nem entrar, pelo menos ver. Por aí afora, vamos lá, ó. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Sabe por que Nicodemos se perdeu nas escrituras? Sabe por quê? Porque ele preferiu ouvir mais a sabedoria carnal do que a sabedoria espiritual. Ele estava vivendo longe de Deus, de Cristo, dos céus e dos anjos, botando tudo num pacote só. E junto com as trevas, com os falsos profetas, falsos mestres, por aí vai. Vamos lá, ó. Se perdeu. Por que ele se perdeu? Lembra que o meu irmão Paulo deixou escrito em 1 Pedro capítulo 3, verso 20 ao 21, e 2 aos Coríntios, capítulo 10, verso 1 ao 2, ele tinha esquecido que a arca, que o dilúvio figurava o batismo, que os nossos pais foram batizados através das águas do Mar Vermelho. Por que se perdeu? Por que se perdeu nas Escrituras? Preste atenção, não é que Nicodemos se perdeu, é que ele se perdeu nas Escrituras. É diferente isso aí. Vamos lá. Aqui, ó. Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É eu que estou falando? É o Edinaldo que está falando? Foi o Edinaldo que escreveu? Foi o Edinaldo que foi o profeta? Foi o Edinaldo que foi o apóstolo que escreveu? Foi o Edinaldo que ouviu a voz do Eterno para escrever? Não, não. Mas aqui quem falou foi o próprio Cristo, o próprio Deus, quando estava habitando aqui um corpo de carne. Você nunca vai ouvir dizer para ninguém: vive tua vida que tu está vendo aí, ó. E quando pensar que não, você aceita Cristo. Vive. Você vai ouvir eu falar assim, ó. Hoje, se você ouviu Deus me usando e falando contigo, se você ouviu a voz do Espírito Santo, batiza-o. Se você quiser, eu te afogo aqui agora, dentro da lama. Vamos lá, ó. Aqui, ó. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos lá, continuando. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. É o quê? O segundo nascimento. Sabe por quê que é o segundo nascimento? Porque é neste exato momento que o teu nome vai ser inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Quando você se batiza. Porque é uma nova criatura, é uma nova vida.
Vamos lá, continuando aqui, ó. O vento sopra para onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ó. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos lá, continuando aqui, ó. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. E aí, ó, Jesus já respondeu. Aqui, ó. Aqui, ó. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Ainda chamou ele a atenção. E não compreendes estas coisas porque o dilúvio já figurava o batismo. Os nossos pais foram batizados na travessia do Mar Vermelho. E as Santas e Sagradas Escrituras já apontava para quem? Quem foi que deixou mais assim clarão, amplão, quando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na Terra a primeira vez? Daniel e Isaías. E os outros livros são cumprimentos. Vamos lá, continuando aqui, ó. Aqui, ó. Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Aqui, ó. Contudo, não aceitais o nosso testemunho de quem? De Cristo. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Aqui, ó. Ainda mais, ó. Aqui, ó. Como crereis se vos falar das celestiais? E vamos lá, continuando aqui, ó. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E por quê? Por que tem que crer? Por que tem que se batizar? Porque o nosso Eterno deixou o exemplo para mim e para você. E aqui, ó, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, ó. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não creu, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos lá, continuando. Ó. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Lembra? 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17. Desperta vocês que dormem. Vamos lá. Ó. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Aqui, ó. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. As obras, aceita Cristo é uma obra, se batizar é uma obra. A obra, para que cada um receba segundo, conforme as suas obras. Conforme as suas obras, o galardão.
Na tua Bíblia pode falar galardão, aqui fala recompensa. Ó, e eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Na tua Bíblia pode estar assim, aqui está assim, ó. E eis que venho sem demora, e comigo está a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. A minha recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Vamos lá, ó. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4. E sabe o que acontece? Satanás faz de tudo para cegar as pessoas, para seduzir as pessoas, para não aceitar Cristo como seu Salvador. Meus irmãos, mais 2 leiturinhas aí, mais 3 leiturinhas aí para nós fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro, amém? Para a honra e glória nossa eternão. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E é tudo que Satanás quer, que ninguém se batize, que ninguém reconheça o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que vive na prática do pecado por aí afora. Principalmente que ela falando dos seus lábios, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, mas eu não quero aceitar Cristo porque eu já sou de Cristo, eu não quero me batizar porque eu já sou de Cristo. E tem um ladrão da cruz que se salvou no último segundo, e o ladrão da cruz que se perdeu no último segundo. Isso é o que mais fala por aí afora. Mas será que o ladrão, quando foi crucificado, ele logo já não aceitou a Cristo como seu Salvador? Nós não sabemos se foi logo, se foi 1 hora depois, 2 horas depois, se foi no seu último suspiro. E aí? Se foi logo cedo, quando ele foi crucificado, e o outro também se perdeu ainda, bem cedinho ainda. Uhum. Desperta você que dorme. Vamos lá, ó. Marcos, capítulo 16, verso 16. O que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você, ó? Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será o quê? Condenado. E aí? É a Bíblia que está falando, não sou eu. E todos os pontos de batismo, de Gênesis a Apocalipse, fala que nós precisamos nos batizar, não para nos salvar, mas com as nossas boas obras, testificando que nós estamos em Cristo. E uma nova criatura em Cristo Jesus, e o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Está acamado, está no leito do hospital, não tem como se batizar? Não tem problema. É diferente isso aí. Quer se batizar, mas onde está não tem rio, não tem água, não tem nada, isso, aquilo, outro, não tem ninguém para batizar? Também é diferente isso aí. Mas tendo água, tendo quem batiza, ouvindo a palavra de Deus e não quer, aí é totalmente diferente isso aí. Muito mais diferente, aí a coisa já muda. Ouviu falar de Deus, o Espírito Santo moveu o coração. A pessoa endurece o coração e ainda diz que é de Deus, que não precisa se batizar, que não vai se batizar, que vai viver a vida como ela quer. O corpo é dela, a vida é dela, ela faz o que quiser. Só que é o seguinte, todos nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. E aí? Desperta, desperta. Vamos lá dar um passinho adiante. Atos capítulo 22, verso 16. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você, para ficar mais clarão do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Vamos ver? Aqui, ó. E agora, por que te demoras? Eu faço essa pergunta para você, que eu ouvi eu falar aqui no vídeo até agora aqui sobre o tema. Por que te demoras para te batizar? Por que te demoras?